Aí eu lembro que em 2018 esse cara ia lançar um livro chamado Do Mil ao Milhão. Tá ligado? Já leram? Aí tem 3 coisas lá no livro. Ganhar mais, gastar bem, investir melhor. Aí eu tô andando com ele lá em... Onde que era, Thiago? Orlando. Puta, assim, cheio de dúvida na minha vida. 36 anos, 37. Falei, Thiago, desses 3 aí, velho, o que eu tenho que fazer realmente pra ficar rico? É investir melhor? É ganhar mais? Ou gastar bem? Ele falou, velho, é ganhar mais. Aí eu já desliguei os outros 2 capítulos do livro. Falei, então os outros 2 eu não quero saber. E não ganhar mais, o que eu tenho que fazer dele? Escala. Pega tudo que você sabe fazer e vai pra internet. E põe na internet. Foi aí que começou a minha jornada financeira. Aí você começou a fazer uns vídeos sobre alta performance, foi isso? Cara, não. Eu comecei a dar programas de mentoria, treinamento, né? Sobre empreendedorismo. E, cara, meu nicho era empreendedor, cara. Eu falei, pô, hoje eu falo com grande massa, né? Assim, sobre saúde, sobre alta performance, sobre foco, disciplina, sobre empreendedorismo. Mas eu comecei falando sobre empreendedorismo pra galera lá de Santos, que era da educação física. E depois os caras de nutrição, depois os caras de fisioterapia, e eu fui falando. Mas teve um momento também na nossa carreira, né, cara, que 2019 foi muito bom pra nós na internet, né? Quando a gente faz umas lives de madrugada e cria uns desafios, e a internet recebe bem. E aí eu comecei a rampar em 2019, cresci pra caramba. Aí eu consegui aprender, ensinar muitas pessoas, cobrar mais barato e ganhar na escala. E também aumentar minhas fontes de receita. Aí o negócio ficou legal. Que exatamente que vocês são sócios? Boa. Esse aqui é o ponto. Antes eu tinha o meu negócio. E o meu negócio ele foi maravilhoso. Ele resolveu todos os problemas da minha vida, que eu tinha até então, só que ele criou um problema novo. Ele dependia essencialmente de mim. Eu não era uma empresa. Eu era uma eu-presa. O negócio era eu. Se eu fosse atropelado, acabou o negócio. Que investidor, pensa no fundo de investimento querendo comprar parte do meu negócio. Ele chega lá, você fez quanto aí de resultado no último ano? Bacana, pretende fazer quanto ano que vem? Eu mostro lá, tá bom. E o que é o seu negócio? Fala, meu negócio é esse curso, não sei o quê. E quem faz isso? Ah, sou eu. Você é o único professor? Ué. Então você não tem um negócio, cara. É muito arriscado comprar uma parte disso. Isso é muito arriscado, eu vou ter que pagar menos para valer a pena. Então eu tinha um negócio que gerava muito caixa, mas tinha baixo valor de mercado. No caso, Idem. o Joel a mesma coisa. O Thiago já estava num processo de descentralização maior. Ele já tinha visto isso antes. Ele me ajudou a ver isso, inclusive. E aí, quando ele falou, cara, se todo mundo aqui tem um problema, se junta os 3, né? Eu fui o último a chegar, primeiro junto a ele e o Joel, o problema é menor. E a gente tem negócios que tem esse problema, mas tem uma coisa muito boa. O negócio pela internet, ele tem margens muito altas. Você gasta muito pouco para atingir uma escala gigantesca e poder faturar muito. Então, a gente gerava um caminhão de caixa que poderia ser investido em negócios que dependessem cada vez menos da gente, que são os negócios hoje do Grupo Primo. Entendi. E aí vocês são sócios... De tudo. Da porra toda. Caralho, aí sim. Aí sim. Cara, livro, palestra, tudo que a gente faz, o faturamento é dentro da empresa. Os cursos nossos, Finclass, o Stage. É porque, cara, a gente começa a ter muita sinergia, né? Então, poxa, pensa assim, você tem esse podcast, aí você abre um outro podcast. Cara, vocês têm os fornecedores que você já sabe que são bons. Vocês têm um financeiro que cuida dos 2. Às vezes você tem uma pessoa que vai negociar contrato pelos 2. Então você começa a diluir custo. Pô, vocês têm know-how que vai ser exportado para esse outro podcast. Então, cara, imagina a gente fazendo isso numa escala cada vez maior. Então não é só para a gente ter um valor de mercado, é para a gente trabalhar mais inteligente. Porque, putz, imagina o seguinte, né? Quando você tem... Imagina que ao invés de 3 pessoas, a gente tem 100 pessoas. Uma dessas 100 vai descobrir uma inovação. E quando essa pessoa descobre inovação, ela vai compartilhar com os outros 99. Então, a cadeia inteira evolui. Então, quando um descobre mais uma coisa legal, contribui com todo mundo. Então, todo mundo evolui. Então, uma cadeia onde qualquer revolução, qualquer descoberta, qualquer melhoria, faz todo o processo, toda a cadeia evoluir. Então, a gente começa a trabalhar mais inteligente. Né? Então, putz, a gente se ajuda em uma série de coisas. Né? A gente compartilha a audiência. A gente usa nossas forças para divulgar os mesmos produtos, para aumentar nossa barganha com empresas. É por isso que esses grandes grupos só crescem? No sentido... Você pega o Alphabet agora, a empresa que é dona do Google. Eles têm isso que vocês estão construindo, só que eles agora, tipo... vem daí a força deles. Eles são tão grandes por causa disso. Porque eles estão criando isso que você está falando, esse agregado. Nossa.
Cara, não sei se podemos dizer que nos comparar ao Alphabet, né? Eles que é são o menores. Google, né? Porque eles são muito menores que a gente. Mas eles fazem um trabalho legal também. Vale a pena. Os meninos têm talento. Ah, mas ó, em Não, escalas brincadeira. o processo é o mesmo, né? É que lá é meio diferente, mas, por exemplo, os caras hoje, se você for pegar o Google, né, a Alphabet, que é a holding, tem várias empresas lá, e a principal é o Google. E dentro do Google tá YouTube também, eles não separam. A principal fonte de receita é isso. 90% do negócio é o Google. Entendi. Aqui, hoje, já não é assim. Entendi. Já é muito mais descentralizado. Mas o ponto principal, por que eles crescem muito? Porque eles têm os aceleradores tecnológicos e eles têm uma montanha de caixa, né? Eles são muito lucrativos, o negócio deles prosperou pra caramba e estão sentados em cima de uma pilha de dinheiro onde... Vamos pegar o exemplo do Facebook, que comprou o Instagram lá em 2013 por 1 bilhão. Parecia muito dinheiro na época. Quanto que vale o Instagram hoje? E o Facebook hoje está sentado numa montanha de 60 bilhões de dólares de caixa. Quer dizer que ele pode comprar mais 60 Instagrams e se um der certo, todos os outros derem errado, paga a conta. Agora, tem uma reflexão que eu fiz recentemente que é, vou entender sua pergunta como sendo o seguinte, poxa, eles crescem muito porque eles são muito grandes, então ser muito grande te ajuda a crescer muito, né? Eu discordo disso. Por quê? Porque o que eu percebo nos últimos anos é o seguinte, tá? Quando você tem uma empresa que ela cresce, o que acontece é que depois de crescer, ela tem menos upside. Quanto mais uma empresa cresce, menos upside ela tem. O que seria upside? Desculpa. Espaço para crescimento. Entendeu? Então imagina, você está aqui no mercado, você tem 0% do market share. Cara, você pode chegar a 100%. Aí você tem 10%. Puta, só tem mais 90%. Você vai crescendo, chega uma hora que você bate no teto. Né? Só que quando você fica muito grande, o que você começa a fazer? Como você começa a ter menos upside, né, você começa a perder muitas vezes os maiores talentos, cara. Porque os talentos... Imagina, o que é melhor? Você está numa empresa hoje que já cresceu ou numa empresa que vai crescer? Depende. Mas as mentes mais brilhantes são aquelas que constroem, aquelas que multiplicam, aquelas que apostam em visões que vão se concretizar. Então, essas mentes brilhantes, chega uma hora que ela perde upside. Ela fala, putz, eu já cresci, já fiz o IPO... Cara, a empresa gera muito caixa, mas puta, para onde que ela vai? E geralmente a empresa contrata alguém e oferece um upside para a pessoa. Então, como a empresa cresce muito e ela tem menos upside, acontece um ciclo natural das pessoas que aprenderam a fazer dentro da empresa construir negócios fora. Porque fica muito mais fácil e factível e sedutor a pessoa fazer a mesma coisa que ela aprendeu a fazer fora, numa empresa menor, e ela tem um upside gigante. Então, daqui elas dão grandes saltos. Porque quando elas trabalham numa empresa grande, não é só o dinheiro, elas aprendem muito. Elas podem aplicar isso depois. Então, por isso que eu acho que é um ciclo difícil, porque o que fez essa empresa chegar até aqui, muitas vezes é o que vai brigar com ela agora. Então, essas mentes brilhantes vão brigar contra. Sim. Então, é difícil, cara, você reter os talentos mais brilhantes de todos. Entendeu? Imagina. Perde upside, cara. Você vai Mas eu perder imagino espaço, que entendeu? o Google deve ter uma galera foda. Eles devem pagar bem pra caralho. Devem, também. mas o ponto é o seguinte... Mais difícil é alguém você... ficar bilionário lá, entendeu? Você é um programador. Você é um programador muito, muito bom naquilo que você faz. E aí o Google quer te dar participação na empresa, quer te dar as ações. Só que o Google vale 2 trilhões de dólares. É uma das empresas mais valiosas do mundo. Aí tem uma startup que não vai conseguir te pagar o mesmo salário que você tem no Google, só que eles vão te dar muito mais participação na empresa. E a startup hoje está valendo 5 milhões. É mais fácil essa startup, com esse programador foda, sair de 5 para 100 milhões, né, multiplicar por 20, do que o Google multiplicar por 20. Vai virar o PIB global, pô. Aham. Não dá, né? É isso. Então, Quer dizer, não sei, né? Vai saber o que vai ser o difícil. futuro. É só eles mais inventarem difícil. robôs com inteligência artificial. mais difícil. Cara, eu vi hoje que o Elon Musk falou assim, a única empresa que me assusta é o Google. Vocês viram isso? Não. É? A única empresa que eu tenho medo é o Google. O Elon Musk, cara. Caralho. É porque, cara, eles investem tanto em inovações que é o que a gente falou. Às vezes é uma que dá certo. Eles fizeram uma parceria, né? O Google e o Elon Musk. Com o Starlink. mesmo? Os servidores do Google vão usar... Tipo, o Starlink vai ter o apoio dos servidores do Google pra chegar nas pessoas e tal. São satélites do Musk, né? Isso, Pra que é um internet. negócio revolucionário, né? Que ele tá fazendo. E tem um ponto até interessante. Você citou 2 empresas que tem uma história, né, que ela se conecta com o ponto que a gente estava falando aqui. O Thiago ele deu um exemplo lá. Agora o grupo tem 100 pessoas, né? A gente está batendo 200 pessoas lá dentro. Foda. E tem um economista austríaco que ele fala, o Friedrich August von Hayek, que uma cabeça, por melhor que seja, e no começo os nossos negócios eram poucas cabeças, elas não têm todas as respostas, porque a economia é muito complexa, o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, quanto mais cabeças você tem, mais fácil você ter respostas para que você resolva problemas, e quem resolve problema ganha o dinheiro, porque todo problema traz uma recompensa econômica para quem resolver esse problema.
E os Estados Unidos têm esse ponto bom também. Eles atraem muitas cabeças brilhantes. Quem criou o Google foi um cara chamado Sergey Brin. Ele não é americano, ele é russo. Por que ele não criou na Rússia? Porque lá o ambiente é menos amigável. Então ele foi para onde tinha um ambiente melhor. Elon Musk não é americano, ele é sul-africano. E foi para os Estados Unidos também para criar a empresa. A gente quer ser isso para outras pessoas também. Pô, por exemplo, quem ganha mais dinheiro? As pessoas são mais inteligentes? Pô, será que as pessoas mais inteligentes ganham mais dinheiro? Não. Não. Quem ganha mais dinheiro, então? Quem fez a Quem parada. sabe lidar melhor com as oportunidades, eu acho. Pô, se quem ganha mais dinheiro não são as pessoas mais inteligentes, ganha mais dinheiro aquela que consegue trazer, através de um mecanismo, as pessoas mais inteligentes para trabalhar com você. Entendeu? Então, é isso que vai mudar o jogo. E aí, quando o Pereira estava falando das mentes brilhantes que vieram num ecossistema como os Estados Unidos, pensa assim, por que o mercado financeiro é um mercado que atrai algumas das mentes mais brilhantes, cara? Que pagar bem pra caralho. Porque o prêmio é maior. Então, assim, quando você tem um prêmio muito grande, pô, alguém com um discernimento diferente ou com uma capacidade, uma habilidade diferente, a pessoa vai para onde? Ela vai para onde, cara, o prêmio é maior. Então, a pessoa vem para cá. Então, assim, se você oferece um prêmio grande para essas pessoas inteligentes, elas vão dar um jeito de alinhar os astros com você, entendeu? Sim. A não ser que ela seja não tão inteligente, porque senão ela cria a própria empresa. Acho que isso não tem a ver com inteligente. Depende do prêmio. Depende. Depende do prêmio. Não, e entendi. depende também do que é ser inteligente, porque pô, é o que eu falei, não são as pessoas mais inteligentes. É o que que criam é as ser empresas. inteligente, Depende exatamente, depende do né? nível de O João inteligência. fala sobre múltiplas inteligências, né, João? Tem uma teoria muito conhecida, né, do Howard Gardner, já tem um bom tempo. Até um tempo atrás a turma achava que o QI, né, o coeficiente de inteligência, era o padrão de inteligência, né, a lógica matemática e tal. E hoje sabe que existem múltiplas inteligências, né, inteligência social, inteligência naturalística, inteligência corporal, inteligência musical, inteligência Matemática, lógico-matemática, né. Então, nesse caso em específico, eu acredito, né, que é uma categoria de inteligência, né? É o cara que ele é um cara mais processual e ele fala, pô, aquele cara ele é mais conceitual. Então ele tem uma inteligência de conceito. Então, como eu não tenho essa inteligência de conceito tão aprofundada e eu tenho uma inteligência de processo, se eu colocar conceito com conceito com conceito, dá um processo. Então esses caras eles têm essa capacidade de ver mais. E eu acho que também tem uma outra coisa também. Muitas pessoas que são inteligentes ultra específicas, elas são mais medrosas para correr risco. Um empreendedor, inevitavelmente, ele corre mais risco. Então, ao correr mais risco... Aliás, o Jeff Bezos fala isso, né? Tem retorno sobre investimento, mas deveria também ter retorno sobre o risco. As empresas deveriam correr mais riscos. Porque ao correr mais riscos, o prêmio também fica maior. Então, às vezes, você está do lado de um cara hiper, mega, ultra inteligente, técnico, mas ele não tem uma inteligência, vamos dizer assim, emocional para correr mais riscos e pôr em risco a inteligência técnica dele. Aí você pega um cara menos inteligente técnico, mas tem mais inteligência, vamos dizer assim, emocional para correr esse risco. Não, e isso casa com aquela máxima do conhecimento disperso pela sociedade. Eu gosto de falar que inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, você pega, por exemplo, o Neymar. É um cara ultra inteligente dentro de campo. Mas se eu botar ele para resolver uma prova de matemática, um outro cara, que é horrível em campo, vai ter uma inteligência maior naquela área. Quando você cria o grupo, você combina inteligências. Por exemplo, o Thiago é um dos melhores caras que eu conheço para negócio. E isso, eu já admirava o Thiago de longe, né? Quando você conhece algumas pessoas mais de perto, você vê, nem é tudo isso, né? E hoje eu admiro mais o Thiago. O João é um cara que é muito bom com pessoas. Eu falo, cara, você tem uma habilidade... Até o Thiago falou, ele estava conversando no caminho, né? A gente veio junto, o João veio depois, sobre isso. Como o João é bom em lidar com pessoas. Então, se eu ficasse no meu negócio sozinho, eu estaria abrindo mão de um cara que é melhor do que eu em negócios e de um cara que é melhor do que eu em pessoas. Mas aí, eu me juntei com os dois. Se E liga. eu espero que eles vejam alguma coisa de bom em mim também, né? Porque- Ele quer ouvir agora, né, João? Tá na hora de a gente falar, né? Por favor, João, diga. Eu queria poder dizer o mesmo, Perino. Zoeira, porque o Perino sempre faz uma sarcástica dessa. Não, mas se liga, nessa lógica aí, já ouviu aquela frase que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Cara, por que isso daí? Já parou pra pensar, mano? Por quê? O reino do céu você não leva dinheiro, pô. Morreu. Não leva porra nenhuma. Cara, acho que deve ter milhares de interpretações, né? Mas, cara, a minha interpretação é assim, ó. Que a gente tá falando sobre ser inteligente. E ser inteligente não necessariamente tem a ver com você criar um negócio que vai te dar o maior prêmio. Então, olha a relação. Não é que o rico é do mal.
Igual muitas vezes até as pessoas pregam que, né? Poxa, não, é rico é coisa do mal e corrompe as pessoas. Não é isso. Principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil. É que quando a pessoa ela é muito rica, ela tende a ser uma pessoa que tem menos dores. Ela tem menos problemas. Ela, por mais que tenha problemas diferentes, ela tem menos problemas. Ela tem mais bens materiais. É muito mais fácil um pobre financeiramente acreditar em Deus do que alguém que é muito rico e tem acesso a, porra, eu quero viajar, vou viajar. Eu quero comer, eu quero. É muito mais fácil, né? Então, tem um componente aqui onde o dinheiro, muitas vezes, ele te transforma em uma pessoa mais cética. Né? E quando você é uma pessoa muito inteligente, você muitas vezes vira também uma pessoa mais cética. É por isso que uma pessoa mais inteligente, ela tem mais medo de arriscar, porque ela é mais lógica. E eu acho que empreender e fazer negócio tem a ver com um pouquinho de... E eu não sei qual é a palavra. Tem uma palavra do Keynes sobre isso. Animal spirit. Animal espírito spirit. animal do empreendedor. Entendeu? É a pessoa que... Não é só inteligência. Tem um pouco de, cara, bora pra cima, vai dar certo esse negócio. Entendeu? Não é só lógica pura. Então, eu acho que tem a ver com isso também. Não é o excesso de inteligência. Sabe? Mas isso daí é difícil de replicar, é difícil de ensinar. Não é esse espírito animal? O Keynes, que é um economista inglês que ele é muito influente, né? E hoje ele ainda é muito utilizado, mas distorceram um pouco o que ele falava. O Keynes era o cara que falava que na crise o governo tem que gastar mais. E os governos adoraram isso, entendi. começaram a gastar muito. Aí o Hayek, que eu citei aqui, falou pro Keynes, isso aí vai dar errado, cara. Daí ele falou, não, mas se der errado eu corrijo. Só que ele morreu. Morreu muito jovem, então não pôde corrigir. Mas ele tinha essa visão de que a luz da razão, a luz fria, assim, a decisão de empreender, ela não se sustenta. Então, o empreendedor, ele faz por quê? Porque ele tem uma crença de que, olha, a razão está me mostrando que não é tão bom assim, mas vai dar certo, e quando der certo vai ser melhor do que a gente está vendo aqui no papel. Ele vai lá e faz. Sabe quantos por cento das empresas quebraram nos Estados Unidos nos últimos 100 anos? 99,9%. Quem que vai empreender vendo uma estatística dessa? Aí você é uma pessoa inteligente, lógico, que fala, porra, empreender não parece fazer sentido. Agora, estatisticamente, quem tem uma inteligência como a minha, estuda aqui X anos, tem um salário de 10 mil reais aqui. Cara, olha só que louco. Hoje, se você estudar 6 meses bem e você tiver um grau de discernimento legal, você se forma um desenvolvedor. Você vai para um mercado onde o grau de empregabilidade é 100%, e você tem um salário de entrada de R$ 4.500 a R$ 5.000. Caraca, por que alguém inteligente... claro que tem outros caminhos, mas de uma forma geral, por que alguém vai pensar uma coisa diferente? Vai querer se aventurar num momento no mercado onde 0,01% ganha. Mas no Brasil, né? Caraca. Entendeu? Aqui se torna... Então é esse espírito animal que faz o cara empreender, essa inteligência diferenciada, porque, porra, vamos combinar que por essa estatística aí não faz sentido mesmo não, era melhor ser CLT. Sim. Né? Mas é aquela questão do risco versus recompensa que o primo falou. Tipo, eu acho que as pessoas que são muito inteligentes, eles olham para esse caminho deles. Vocês olharam para o caminho do CLT e falaram, mano, que 20 anos, como que eu vou estar? Você olha aquele gráfico na sua mente, da sua vida, e você vê que o gráfico não está subindo muito. Tem a ver com isso ou tem a ver com... Cara, eu queria que minha vida fizesse mais sentido. Como é que Cara, é? eu vou falar do meu caso. Eu não empreendi porque eu pensei de uma forma lógica e falei, que incrível, eu vou ser um empreendedor, o prêmio é maior. Na verdade, eu fui empreender porque eu fui negado por todos os bancos de investimento no Brasil, cara. Necessidade no final. Mas eu queria ser, cara, um puta funcionário legal de um banco de investimentos. Aí ninguém me aceitou. Porra, e talvez os caras até tivessem acertado. Mas assim, acertando ou não, foi isso que me levou para o mundo dos negócios, sabe? Então eu fui empreender um pouco pelo... eu queria trabalhar no mercado financeiro e a única coisa que tinha, porque ninguém me deu oportunidade. Eu acho que a maioria dos brasileiros, eles falam assim, cara, ninguém quis me contratar, tá tudo dando errado, porra, eu preciso vender aqui meu brigadeiro, eu preciso abrir minha lojinha aqui, preciso abrir meu negócio de cortar cabelo, preciso fazer alguma coisa para mexer, senão eu vou morrer de fome. No meu caso, não para não morrer de fome, mas é porque não tinha outra alternativa. Só que quando eu comecei a empreender, passados alguns anos, porque o começo foi muito duro, aí eu olhei para trás e falei, cara, que animal que isso aconteceu. Não tem nada que podia ter acontecido melhor na minha vida, porque quando eu descobri o prêmio e eu aprendi a jogar o jogo, eu falei, nada poderia me dar esse resultado. E aí foi quando eu passei a continuar empreendendo por opção, por intenção, né? E não por acaso, como foi o motivo que me fez entrar, né?
Eu fui, no caso, porque a internet facilitou muitas coisas, né? Eu era funcionário público. Se eu não fizesse nada, daqui a 15 anos eu estava me aposentando como coronel, no mínimo. Talvez não eu é chegasse a ruim também, general. né? Não, seria ótimo, vida tranquila. Tem amigos meus do exército que falam, cara, queria seguir um caminho tipo teu, mas, pô, só faltam 10 anos, só faltam 15 anos pra aposentar, né? É um só bem Porra, relativo, né? Nossa senhora, 10 anos, muita Só coisa faltam pode 10 anos, acontecer. pô, eu tô há 4 anos na internet, isso mudou a minha vida. Mas por que eu comecei a empreender? Porque na internet as barreiras de entrada, elas ficam mínimas, cara. Vocês tiveram que pagar algum alvará pro sindicato dos operadores de podcast do Brasil? Porra nenhuma. Tiveram que se filiar ao órgão dos podcasters do Brasil? Graças a Nada Deus, disso, não. pô, não tem boleto pra Ué, pagar. para de dar ideia. Pois é, né? Porra. E já me procuraram pra criar tipo um sindicato de educador financeiro. Eu falei, bando de socialista, não vou criar sindicato nenhum. Mas esse é o ponto. Aqui você tem muito menos barreiras pra empreender. E na internet, a pior coisa que pode acontecer é você criar um negócio que ninguém assiste. Mas o custo da criação do negócio é muito baixo. Sim. Então, como o custo do erro era muito baixo, essa conta de 99% vai dar errado, eu pensei, tá, mas se eu der errado, eu perco muito pouco. E se eu der certo? Isso muda a minha vida. E aí começou a ficar interessante. E no Brasil, a gente tem muita gente empreendendo por necessidade, porque a gente tem uma combinação aqui no Brasil de um mercado de trabalho que durante muito tempo sofreu ali com o processo trabalhista. O meu avô, por exemplo, teve um restaurante, depois de um certo momento, saiu um funcionário, processou ele, os outros todos que saíram processaram com o mesmo advogado. Porque era aquela época onde para processar você não gastava nada. Então, a melhor coisa é processa. Não der nada, não perco. Se der alguma coisa, eu ganho. Ele começou a fazer acordo. Então, todo mundo processava. Então, tem o pessoal que quer arranjar emprego, mas o empreendedor quer contratar o mínimo possível, com medo de tomar um processo. E, além disso, num país de proporções continentais, você pensa num salário mínimo, R$ 1.100. É muito pouco aqui em São Paulo, certo? Eu já fui para cidades no interior de Roraima, onde se for pagar R$ 1.100, ninguém trabalha formalmente. Porque para o empregador pagar R$ 1.100 para aquele cara lá, ele tem que, primeiro, ter o dobro provisionado, né? Porque tem FGTS, tem 13º, um monte de coisa. Só que o negócio dele paga imposto assim que ele fatura, não é sobre o lucro. Então, esse cara tem que conseguir gerar 2.500 para ele pagar 500 de imposto, aí sobra 2.000, 1.000 ele dá para o cara e os outros 1.000 vai pagando para o governo por uma hora e isso voltar para o cara. Em cidade lá do interior de Roraima, ninguém é empregado assim. Então, não tinha como ter. Se o cara for seguir a legislação, tá todo mundo desempregado. Aí tem que empreender, pô. Entendi. Eu gosto do caminho de empreender.